Imagine a seguinte cena. Um casal assina a escritura do imóvel que tanto sonhou, enquanto a esposa, com as mãos levemente trêmulas, esconde um plano que mudaria tudo. O marido sorri, alheio ao que está por vir. Essa história real vai mostrar como uma decisão aparentemente simples pode se transformar em uma armadilha, e como a esperteza silenciosa pode virar o jogo quando menos se espera. Era um dia que deveria ser de celebração. Kátia olhava para os papéis sobre a mesa, sentindo o peso de cada assinatura. O suor frio nas mãos a fez pausar por um instante, enxugando-as discretamente na calça antes de continuar. Do outro lado, Anton, seu marido, rabiscava seu nome com gestos largos e um sorriso confiante. Afinal, eles estavam realizando o sonho da casa própria, um chalé aconchegante nos arredores da cidade, conquistado depois de meses de busca e negociações. Para ele, aquele era o momento de colher os frutos. Para ela, o início de algo muito maior. Tudo começou quando os pais de Kátia, preocupados com a filha que há anos vivia em apartamentos alugados, insistiram para que ela usasse o dinheiro da venda de uma velha casa de campo da família. Chega de jogar dinheiro fora com aluguel, filha. É hora de ter um cantinho seu, disseram, colocando nas mãos dela uma quantia que sozinha não compraria um imóvel, mas daria uma entrada sólida em um financiamento. Kátia hesitou. Ela não queria mais dívidas nem a correria de procurar casa. Mas Anton, sempre ágil para enxergar oportunidades, não deixou a chance escapar. Por que esperar? A imobiliária só vai ficar mais cara. Seus pais te deram esse presente, vamos usar, argumentou, enquanto ela, exausta entre o trabalho e as obrigações com a sogra, cedia sem forças para discutir. Ele se encarregou de tudo, pesquisou opções, marcou visitas e, entre os imóveis selecionados, chamou a atenção dela um chalé modesto, mas encantador. Isso aqui? É muito simples, Anton. Não vamos conseguir pagar, ela duvidou. Mas ele, com um jeito persuasivo, explicou que o preço era justamente a grande vantagem. Afinal, estar longe do centro barateava tudo. É o melhor custo-benefício que você vai encontrar, garantiu. E assim, num fim de semana ensolarado, eles conheceram a casa. Menor do que parecia nas fotos, mas com um quintal bem cuidado, um gramado macio e um interior que exalava aconchego. Kátia sentiu algo estranho. Era como se aquele lugar já fosse dela há anos. Gostou? Perguntou Anton, já sabendo a resposta. É lindo. E não é tão longe assim da cidade, ela concordou, sem imaginar que aquele sim selaria um futuro bem diferente do que sonhava. O financiamento foi aprovado surpreendentemente rápido. Em 3 meses, eles já carregavam caixas para a nova casa entre risos e planos. Mas a luna de mel duraria pouco. A primeira parcela chegou e com ela a primeira desculpa de Anton. Kátia, esse mês ficou apertado. Você não poderia cobrir? Afinal, o dinheiro é da família. Não importa quem paga, disse ele, com um sorriso que não combinava com a gravidade da situação. Ela, sem querer criar conflitos, aceitou. Mas o que deveria ser uma exceção virou regra. Mês após mês, Anton esquecia de contribuir, enquanto ela arcava com as parcelas, as contas e até as compras do mês. Eu compenso depois, prometia, mas a compensação nunca vinha. Anos se passaram. Kátia, esgotada, ouviu conselhos dos pais que não aprovavam a passividade do genro. Filha, você não pode bancar tudo sozinha, alertaram. Foi então que ela tomou uma decisão. Procurou o banco e, com um argumento irrefutável, conseguiu transferir o financiamento apenas para o seu nome. Anton, como sempre, não questionou. Afinal, era só mais um papel, como disse a gerente. Você fez certo, amor. Assim fica mais fácil, elogiou, dando-lhe um tapinha nas costas antes de sair do banco. Kátia sorriu, mas por dentro, uma dúvida a corroía. O que ela não esperava era ouvir, dias depois, uma conversa que revelaria a verdadeira face daqueles que deveria amar. Ao voltar mais cedo para buscar uns documentos, deu de cara com a sogra, aquela mulher ruidosa, que desde o primeiro dia criticara cada detalhe da casa, dos janelas, pequenas demais, aos tetos baixos. Desta vez, porém, não eram os defeitos da propriedade que estavam em pauta. Filho, falta pouco para quitar o financiamento. E aí, não tem medo dessa sua mulher te deixar na mão? Questionou a sogra, com um tom de quem já sabe a resposta. Por quê? Anton respondeu, confuso. Porque ela é esperta, menino. Enquanto você vive na ilusão, ela está te usando. Quando menos esperar, vai te chutar para fora e ficar com tudo. Já vi isso acontecer 1000 vezes, sentenciou a mulher, com uma certeza que gelou o sangue de Kátia. Mas, ela não faria isso, gaguejou Anton. Claro que faria. E se você não se adiantar, vai ser tarde. Transfira esse financiamento para o nome dela e a abandone. Assim a casa fica toda sua, e ela que se vire para pagar sozinha, orientou.
com um riso que soou como uma faca rasgando o silêncio. Kátia não conseguia acreditar. Todo aquele tempo, enquanto ela se matava para honrar compromissos que deveriam ser de dois, eles planejavam traí-la. A sogra, que sempre a tratara com desdém, e Anton, que sorria enquanto a deixava carregar o peso sozinha. Naquele momento, ela entendeu que a esperteza não era crime, era sobrevivência. E quando, dias depois, Anton chegou em casa com papéis de divórcio em mãos, seguindo um conselho da mãe, ela apenas sorriu. Claro, meu amor. Mas antes dá uma olhada nisto, disse, entregando-lhe uma cópia do contrato que, sem ele saber, já estava assinado, e que deixava a casa, agora quitada, exclusivamente em seu nome. O sorriso de Anton congelou. A sogra, ao fundo, emitiu um som entre um grito e um lamento. Kátia, pela primeira vez em anos, sentiu o gosto doce da justiça. Afinal, quem brinca com fogo queima os dedos. E ela apenas garantiu que, desta vez, o fogo queimasse do lado certo. Mentira? Olha aqui a cópia do cheque. Ela está me traindo, e ainda por cima com um homem negro. A voz de Anton tremeu de raiva, os punhos cerrados como se já imaginasse o divórcio como única saída. Não vou tolerar traição. Isso é inaceitável. Kátia saiu de casa naquela mesma noite, o corpo pesado, a mente um turbilhão de pensamentos que se recusavam a se organizar. Passou o dia seguinte no trabalho como um autômato, os olhos fixos na tela do computador, mas a cabeça a 1000 quilômetros dali. O pior não era a dor porque estranhamente não doía. Não havia lágrimas, nem aquele nó na garganta que costumava apertar quando o mundo desabava. Havia apenas um vazio, um alívio frio, quase clínico. Anos arrastando o peso da casa nas costas, resolvendo crises sozinha, pagando contas com suor e horas extras enquanto ele assinava papéis sem ler, como se o mundo girasse em torno de seu nome. O amor havia se esvaído em silêncios e contas bancárias. A raiva também se foi, consumida pela exaustão de ser sempre a última a saber, a última a ser considerada. Quando percebeu que a ideia do divórcio não lhe arrancava nem um suspiro de tristeza, apenas um suspiro de cansaço, entendeu, já estava livre muito antes daquele dia. 3 meses se passaram desde a noite em que ouviu a conversa pelos fundos da cozinha. 3 meses de silêncio estratégico, de sorrisos calculados, de esperar o momento certo, como um predador que sabe que a presa, cega pela arrogância, vai se entregar sozinha. E foi exatamente o que aconteceu. Na noite seguinte ao último depósito, o que finalmente quitou o cottage dos sonhos, ou melhor, seu cottage, como ela logo descobriria. Anton aproximou-se com a postura de um homem que ainda acreditava ter o controle. Jogou uma pasta sobre a mesa com um gesto teatral. Conhece isso? Kátia abriu os documentos sem pressa, os dedos deslizando sobre o papel como se já soubesse o que encontraria. Divórcio. A assinatura da sogra no canto, tremida como se a velha finalmente tivesse enxergado a farsa do filho. Minha mãe abriu os olhos para quem você realmente é, cuspiu Anton, a voz embargada por uma mistura de ódio e autocomiseração. E eu não vou passar mais um dia ao seu lado. Essa casa? Você vai desocupar. Não tem nenhum direito aqui, o contrato está no meu nome. Ela levantou os olhos, devagar, como se saboreasse cada palavra. Tem certeza? Absoluta. E sim, você ouviu direito, saia. Kátia recolheu apenas o essencial, algumas roupas, documentos, uma foto antiga que por algum motivo ainda guardava. Não se despediu. Não havia nada a dizer. O dia do julgamento foi um espetáculo. Até a sogra compareceu, provavelmente para testemunhar a humilhação da nora, para ver de perto a queda da mulher que ousara desafiar seu pequeno império de mediocridade. Mas quando o juiz declarou que a casa pertencia exclusivamente a Kátia, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. O rosto de Anton empalideceu. O da mãe contorceu-se em uma careta de incredulidade. Aquele cottage pelo qual ele tanto lutara, ou melhor, pelo qual ela tanto trabalhou, era dela. Sempre foi. Desde o dia em que, distraído pela própria inépcia, assinou os papéis do banco sem ler. Afinal, quem perderia tempo com detalhes quando tinha uma esposa burra, para assinar por ele? O pai de Kátia, um homem que conhecia bem as armadilhas dos contratos, havia orientado a filha, como única pagante. Ela poderia exigir a transferência total da propriedade. E Anton, em sua arrogância, havia concordado, assinando sem pestanejar sua própria exclusão. Todos os pagamentos estavam documentados. Todos os depósitos, em seu nome. Ele não contribuiu com um centavo sequer, e o banco tinha provas. O juiz nem precisou pensar 2 vezes. O pedido de desocupação foi rejeitado. A casa era dela. O sonho dele pago por ela. Quando saiu do fórum, Kátia não olhou para trás.
Não havia triunfo em seus passos, apenas a leveza de quem finalmente deixa para trás um peso que nunca deveria ter carregado sozinha. Anton, por outro lado, teve que empacotar suas coisinhas, os ternos caros que ela pagou, os relógios que ele exibia como troféus, e sair pela porta que um dia imaginou ser sua para sempre. A justiça, às vezes, chega silenciosa, e quando chega não perdoa.